Olha, quanto mais você pensa, mais difícil fica. Ou será que não? Qual que é o papel de um professor ao facilitar o conteúdo a alguém que está querendo aprender? Eu queria muito falar sobre isso, porque eu tenho refletido muito sobre o papel do professor enquanto um comunicador, e não apenas como alguém que está querendo ensinar algo para alguém. Eu quero falar sobre isso, estabelecendo aqui alguns experimentos com vocês. Eu tenho pensado muito sobre o papel da comunicação de um professor ultimamente. Então, eu quero pensar sobre isso a partir de alguns tópicos. Embarca comigo nessa? Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Ó, eu quero fazer essa reflexão sobre didática, sobre comunicação, sobre o papel da facilitação do conhecimento, com base num texto do Antônio Cícero, que é um filósofo e poeta brasileiro que já faleceu recentemente, mas já faleceu. Inclusive, tem dois vídeos. Eu falo sobre o Antônio Cícero recentemente, vou colocar aqui, e sobre uma reflexão que eu tenho feito com base numa formação que eu tenho empreendido pessoalmente. Vou falar um pouco sobre ela agora. Eu tenho refletido muito sobre a minha comunicação, porque eu tenho achado que a minha comunicação tem ficado muito formal. E eu tenho achado que essa comunicação formal que eu tenho tido tem me travado assim. Eu acho que essa comunicação faz com que eu seja menos carismático, que eu seja menos atrativo, que eu seja mais preso. Até me libertei aqui ao falar preso, né? Foi até incongruente. Falei preso me libertando aqui. Então, eu tenho tido aulas particulares de comunicação com um importante comunicador aqui da cidade onde eu vivo. Eu vivo hoje em Resende, no interior do Rio de Janeiro, né? E aqui tem um importante comunicador chamado Carlos Alberto, que é um radialista de longa data. Hoje ele já é aposentado, mas hoje ele é mentor de comunicação. Carlos Alberto, um abraço a você. Eu vou enviar esse vídeo a você, então certamente você está assistindo esse vídeo. E hoje a gente está tendo encontros semanais e ele está me auxiliando muito nesse processo de autoconsciência da minha comunicação. E uma das dicas que ele está me dando é me dar conta desse processo comunicacional para ser mais conversacional e informal, no sentido não de menos técnico, não nesse sentido, mas no sentido de ser mais, assim, mais conversacional mesmo, assim. Em vez de eu querer te ensinar alguma coisa, eu tratar você como se você estivesse diante de mim. Claro, né, estou diante de uma câmera aqui e tal, mas como se você estivesse diante de mim e como se eu quisesse que você fosse meu companheiro de conversa e não como se eu quisesse implantar uma ideia na sua cabeça, percebe? Como eu estou tentando fazer aqui agora. Porque conduzir a conversa, já estou chamando isso de conversa e não como uma aula, desse jeito, pode conduzir a comunicação de modo mais leve e, consequentemente, de modo mais fluido e, consequentemente, de modo mais influente. Que no final das contas, assim, colocando a coisa bastante clara, é o objetivo da comunicação. E influência não significa manipulação obscura. Nossa, eu tô querendo que você compre batom, compre batom. Lembra daquele comercial da década de 90? Compre batom. Não, não. Eu quero, obviamente, que você ouça o que eu tenho para falar, que você, né, goste de mim, né, que você curta esse. Não, não é isso. Tô querendo que você preste atenção no que eu tenho para falar, obviamente. E aí passa por isso o modo como eu falo, o modo como eu gesticulo, o modo como eu expresso a minha face e por aí vai. Isso tem me preocupado muito. Eu me lembro que eu sempre me ressentia do modo como os professores que eu tinha, não todos, alguns se preocupavam muito com isso. Mas eu acho que sem medo de errar, a maioria não se preocupava muito com isso. Me ressentia muito do modo como a maioria não se preocupava muito com isso, né, meio que falava por falar, vestia qualquer roupa, não pensava muito, não planejava muito, falava de qualquer jeito, sabe? E, poxa, importa pra caramba, né? Nós nos miramos nos nossos professores, nós queremos ser como eles, nós os admiramos e isso de fato é uma coisa que importa pra caramba pra mim. E por isso que eu tenho procurado
melhorar nesse aspecto. Eu tenho pensado sobre isso, mas eu estou passando por um dilema, essa é a verdade. Por que que eu estou passando por um dilema? Esse dilema tem a ver com, no fundo, com uma preocupação filosófica. E essa preocupação filosófica que eu queria compartilhar com vocês. Por quê? Veja, se por um lado tem essa preocupação de parecer mais natural, de parecer menos forçado, de parecer menos professoral, de parecer mais espontâneo, de parecer mais autêntico, de parecer mais conversacional. Por outro, tem isso aqui que eu vou mostrar para vocês do Antônio Cícero. Dá uma olhada aqui. Eu estava dando uma olhada num mapa aqui, mas não era isso que eu queria mostrar para vocês, não. É isso aqui, ó. O título do texto é Heidegger e o Nazismo, mas antes dele falar sobre Heidegger e o nazismo, ele faz uma reflexão, e é essa reflexão que eu queria mostrar para vocês. É isso aqui, que tem a ver com a nossa temática. Vem cá, acompanha comigo. Logo que li anos atrás uma observação do filósofo Martin Heidegger, segundo a qual o sentido da filosofia não era tornar as coisas mais fáceis, mas mais difíceis, não pude deixar de me lembrar do merecidamente famoso bordão de Chacrinha. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Ou melhor dizendo, eu não vim para explicar, mas para confundir. Na verdade, é claro que tornar as coisas mais difíceis é muito diferente de confundi-las. A palavra alemã que traduzi por mais difíceis, schwerer, tem o sentido de mais pesadas. Heidegger quer dizer que a filosofia reconhece o peso de cada coisa. Isso significa que ela as diferencia, que as torna mais complexas. De fato, o que a filosofia faz não é simplificar as coisas, mas complicá-las. Se entendermos confundir como fundir numa coisa só, então o sentido dessa palavra está mais próximo de simplificar. Nota, vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito importante, tá? De fato, o que a filosofia faz não é simplificar as coisas, mas complicá-las. Se entendermos confundir como fundir numa coisa só, né? Porque confundir com é junto, né? Fundir é juntar. Então, confundir é juntar tudo numa coisa, né? Fundir numa coisa só. Se entendermos confundir como fundir numa coisa só, então o sentido da palavra está mais próximo de simplificar, né? Que é tornar uma coisa só. Então, confundir é simplificar e não complicar. E é praticamente o oposto do sentido dessa. Enquanto simplificar um pensamento, por exemplo, é empobrecê-lo. Complicar um pensamento é torná-lo ou revelá-lo mais complexo, mais diferenciado, mais rico do que parecia ser. Então, tal é de fato um dos mais importantes benefícios que podemos auferir da filosofia. É exatamente por isso que se pode ler com proveito um filósofo que pensa o oposto daquilo que pensamos pensar, ou daquilo que queremos inicialmente pensar, mesmo que jamais concordemos, por exemplo, com as teses manifestamente defendidas pelo Sócrates de Platão em A República. A leitura desse diálogo nos ensina a refletir e especular com maior profundidade e consistência. Essa aqui é só a introdução que ele faz para ir falar do nazismo de Heidegger. Mas percebe? Percebe o que eu estou querendo dizer? E que eu volto à reflexão. Eu sei que talvez a comunicação seja mais relativa à forma e o que o texto está querendo falar seja mais relativo ao conteúdo. Eu sei que alguns de vocês vão fazer essa dicotomia aí nos comentários para falar das duas coisas. Mas eu sei também que, às vezes, a forma e o conteúdo não são tão dissociáveis assim. Eu sei que, às vezes, olha, o conteúdo é muito influenciado pela forma. Por exemplo, se eu quero simplificar para você alguma coisa, às vezes
eu preciso utilizar uma forma simplificada. Às vezes eu preciso utilizar um conteúdo simplificado. Mas, se eu quero que você entenda uma coisa profundamente, às vezes eu preciso complexificar para você. Eu não posso simplificar as coisas para você, porque se eu simplifico as coisas para você, eu não sei se você me entende, mas eu estou te subestimando. Eu estou te colocando como alguém que é. Poxa, vamos colocar em pratos limpos? Estou te colocando como alguém que é inferior a mim. Estou te subjugando. Estou te subestimando. Estou te condenando à mediocridade. Eu até estou te dando a ilusão de que você está entendendo. Mas, você não está. Percebe? Então, essa é a minha dificuldade, assim. Porque, aparentemente falando, é até simples o caminho. Não estou dizendo que é fácil. Eu sempre faço essa diferença, sempre que eu posso. Simples e fácil. Simples é aquilo que envolve poucos passos. Fácil e difícil é psicológico, né? Assim, por exemplo, é simples emagrecer, entre aspas, né? Comer menos, fazer mais exercício. Mas é difícil, porque, poxa, não é tão fácil comer menos e fazer exercício. Envolve uma série de coisas psicológicas. Os passos são poucos. Comer menos, fazer mais exercício. Uma coisa é ser simples, outra coisa é ser difícil. Ser simples, é simples, mas não é fácil. Nem sempre é fácil. Então, esse é meu dilema, assim. E a filosofia, essa reflexão que eu quero fazer, tem esse peso. A filosofia reconhece a complexidade. A filosofia parece, por natureza, justamente o reconhecimento da complexidade das coisas. Percebe? Então, é possível ser filósofo, professor de filosofia, e ainda assim ser um comunicador suave, simples. Eu tô com essa dúvida severa, eu tô com esse dilema, porque eu quero ser um comunicador melhor, e eu não sei se eu sou um bom comunicador, eu não sei se eu sou um bom comunicador. Eu queria ter vídeos com 500 mil visualizações, eu queria ter, entende? Mas eu não sei se eu sou capaz de ter vídeos com 500 mil visualizações. Não sei, não sei. O que vocês acham sobre isso? O que é preciso para ter vídeos com 500 mil visualizações? O que é preciso para ter vídeos com 1 milhão de visualizações? É preciso falar sobre o quê? É preciso falar como? É preciso falar de que modo? É preciso falar sobre que assuntos? É preciso falar. É preciso ter que títulos? É preciso ter que thumbs? Estava refletindo muito sobre isso. É preciso falar fácil? É preciso falar difícil? É preciso falar de que modo? É preciso falar de que jeito? Eu queria muito refletir sobre isso. É preciso falar para que público? É preciso falar de que jeito? Vamos refletir sobre isso? Vamos continuar essa conversa? Me abri o dilema, um dos dilemas atuais pelos quais eu estou passando aqui agora e queria muito que vocês continuassem essa conversa aqui embaixo. Posso contar com vocês? Coloquem aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam, vocês são o que pensam. E como sempre, fiquem com Sócrates.